Salve, gente! Estamos aqui para mais um episódio da nossa série Estudos do Acervo. E como vocês já sabem, a gente está no momento de estudar os nossos métodos de cavaquinho. Para este episódio, selecionei esse método que a capa muito me impressiona, eu acho muito linda, e Yasmin também acha bonita, né? E é um método muito interessante porque da nossa coleção ele é o único método que foi elaborado por uma mulher. E essa mulher tem muita história na música brasileira, é Rosinha de Valença. Então, vamos falar um pouco desse método hoje. É um método da década de 80, 1980, e, como disse, foi feito pela Rosinha de Valença, que apesar de ser uma grande violonista, isso é bom também de vocês buscarem aí. Quem foi essa mulher, Rosinha de Valença? Uma violonista, compositora, produtora, acompanhou diversos artistas, viajou o mundo todo tocando violão. Uma pessoa que deixou um legado, ela que nasceu em 1941, na cidade de Valença, aqui no interior do Rio de Janeiro, e faleceu em 2024, também em Valença. Deixou um legado muito grande e, para nossa alegria, ela fez esse método de cavaquinho. E por falar em cavaquinho, assim, como eu disse, ela era violonista, mas também tocava cavaquinho. E tem uma gravação histórica que ela fez em 1978 no disco Álibi, da Maria Bethânia, na música Sonho Meu, da Dona Ivone Lara e do Delcio Carvalho, onde ela gravou o cavaquinho de introdução. É um cavaquinho marcante, provavelmente você já ouviu. E tem, nesse disco, ela gravou cavaquinho em diversas faixas. E é um disco marcante também porque é um disco de mais de 1 milhão de cópias da Maria Bethânia, e foi uma marca, foi a primeira mulher brasileira a alcançar essa marca. Então, as mulheres dominando tudo aí e alcançando e quebrando barreiras, tanto de vendas quanto de musicais. Então, acho que é muito importante falar disso, e Rosinha de Valença é essa grande maestrina que vai conduzindo a gente. Vamos partir para o método, vamos entender, depois que a gente falou dessa capa maravilhosa, vamos ver como que ela aborda a questão do cavaquinho. Pronto, na primeira folha ela já explana um pouco a questão das peças, né, onde está cada coisa do cavaquinho. Então ela fala das cordas, dos trás, lateral, tampo, como é de praxe nos métodos de cavaquinho. Em seguida, ela dá uma breve, muito breve explanação musical do que definição de acorde, definição de nota e definição de melodia. Por exemplo, ela fala que a melodia é a sucessão de notas isoladas, isto é, solo. Isso é muito interessante, como a linguagem popular está presente nisso, né? Como na linguagem popular a gente fala que solo é a melodia, e é justamente, eu acho que tentando dialogar com os cavaquinistas que ela escreveu dessa forma. Tem a parte da afinação, também é muito comum nos métodos práticos de cavaquinho, que ela cita o seguinte: afina-se primeiramente a nota Ré, com auxílio do diapasão, que vocês já conhecem, né? Outro vídeo eu falei sobre diapasão aqui, então busquem lá o vídeo do método O Boêmio, vocês vão conhecer. A seguir, coloque-se um dedo sobre o quinto traste, afina-se a terceira corda e assim por diante. Também já falamos sobre essa forma de afinar, todo mundo conhece. Afina-se a corda Ré, quinto dedo, quinta casa, quarta casa e terceira casa, você consegue a afinação tradicional do cavaquinho, que é a afinação que ela aborda neste método aqui, Ré, Si, Sol, Ré ou Ré, Sol, Si, Ré. Muito bem. Já na segunda folha tem uma coisa interessantíssima, que ela fala sobre a palheta e os materiais que podem ser utilizados na palheta, para a palheta, né? Para construir uma palheta. Então, ela fala o seguinte: a palheta pode ser feita de escama de peixe, de chifre de boi ou da própria palheta utilizada para prender o colarinho da camisa. Isso é muito interessante porque eu nunca tinha ouvido falar nisso em nenhum outro método, né? Chifre de boi eu já ouvi
alguns experimentos sobre isso. Escama de peixe, nunca tinha ouvido falar. Então deixa aqui essa curiosidade do método da Rosinha de Valença. Em seguida, ela começa a dar os sinais, a nomenclatura para a técnica do cavaquinho. E aí a gente chega num momento muito interessante, que esse é o primeiro método que eu vi a representação dos acordes de forma espelhada. Quero dizer, como se ela estivesse na minha frente, utilizando o cavaquinho, diferente dos outros métodos que utilizam da forma vertical, ela usa da forma horizontal. Eu vou mostrar para vocês aqui, depois a gente pode também ilustrar na tela. Aqui é a forma que ela indica a montagem dos acordes. E mais interessante ainda, que ela vai indicar algo que é muito usado no violão, talvez por ser violonista, é claro, alguns acordes onde você não toca certa determinada corda. Então ela faz a seguinte diferenciação: onde tiver a bolinha preta, é a corda evitada, onde não se toca. E onde tem a bolinha branca, a bolinha vazia, são as cordas que você pode tocar no acorde. Então vamos partir lá para as sequências harmônicas. Então, primeira parte, Dó maior, acordes relativos e auxiliares. O relativo de Dó maior é Lá menor, como a gente já viu também nos outros métodos. Muito bem. E aí, ela parte para nessa sequência harmônica muito parecida com os outros métodos. Então, tem o primeiro acorde, né, da tônica, o Dó maior, e aí ela usa aquela nomenclatura antiga que vimos também no primeiro método do Heitor dos Prazeres. Se você não viu esse vídeo, assiste lá que está na... E a gente já gravou isso aí, a gente fala um pouquinho sobre essa nomenclatura. É o seguinte, o acorde Dó maior, ela chama de primeiro do tom. O acorde de Sol, nesse caso aqui, ela chama de segunda do tom. Um acorde de Dó com sétima é preparação para a terceira maior e o Fá é a terceira maior. Então, ela usa duas nomenclaturas, essa cifragem antiga de primeira do tom, segunda, que é totalmente diferente da harmonia funcional, e também usa alguns nomes de acordes, como a gente já conhece, como Dó maior, Sol maior e etc. Muito bem, então ela segue nessa sequência e usa o quadradinho ali indo para o quarto grau. Ela faz Dó, Sol com sétima, Sol maior, Dó com sétima, Fá, Fá menor, Mi menor, Lá com sétima, Ré menor, Sol e volta para o Dó. Então uma sequência muito comum, normal, a gente já percebeu que encontra essas sequências mais básicas nesses métodos, mas é algo que é muito interessante para quem está começando, para reconhecer ali o braço do instrumento. Eu vou mostrar aqui que aqui nesse acorde aqui, que seria um acorde de Ré menor, e tem a bolinha preta que tínhamos visto lá, que ela indica que essa nota pode ser evitada. Para ela, talvez sonoramente, né? Porque é uma nota que faz parte do acorde, mas ela está indicando que não toca essa corda nesse acorde aí. Muito bem, seguindo, ela vai para o acorde pela tonalidade de Ré maior. Acordes relativos, auxiliares, relativos. Então, ela vai seguindo nesse padrão, só que ela utiliza, diferente dos outros métodos, as tonalidades naturais. Ela faz de Dó maior, de Ré maior, de Mi maior, de Fá, Sol, Lá, e aí no Si ela para de fazer as sequências e parte para um outro assunto no método. Aí sobre essa forma dela representar os acordes, eu confesso que ainda fica um pouco confuso, porque como a gente está acostumado a visualizar de maneira vertical, né? Apesar de parecer mais fácil olhar como se estivesse olhando para uma pessoa tocando para você, isso confunde um pouco. Também me confunde ali em relação a essas cordas que devem ser tocadas, não devem. Então, vamos visualizar aqui, por exemplo, no tom de Si maior. E aí é legal que ela tenta ajudar, por exemplo, ela coloca a pestana aqui na quarta corda, então essas bolinhas aqui, essas bolinhas vazadas, representam as cordas que devem ser tocadas, então são todas. Agora ela coloca o número 4 aqui, indicando a quarta casa. Eu já compreendi isso, só que mesmo assim causa uma certa vertigem na hora de olhar, mas é questão de costume. Mas eu acho muito interessante frisar isso, para a gente entender como cada autor pensava, né, e
tinha essa metodologia de passar o conhecimento para frente. Muito bem. Na próxima parte do método, ela aborda a questão da melodia, a questão do solo, que temos aqui aquela cifragem numérica, algo que muita gente chama de tablatura, mas eu entendo como uma cifragem numérica, aquela que parece batalha naval, aquele joguinho, lembra? Então, que você tem as coordenadas, aqui no nosso caso vão ser as cordas e as casas. Então, o primeiro número das cordas e o segundo da casa. Então, por exemplo, ela coloca aqui número 41, corda 4, casa 1. E aí você pressiona lá e toca uma vez. Então, ela utiliza dessa metodologia para ensinar o solo. E logo abaixo ela coloca o exemplo da música Asa Branca, do grande Luiz Gonzaga. E para finalizar o método, ela encerra com a música Tristeza, do Niltinho, em Ré maior, e coloca uma cifra muito interessante, que é isso, aquela letra cifrada, só que em vez de a cifra do acorde, como eu falei aqui, ela coloca o nome do acorde em cima de cada mudança ali e depois coloca a cifra numérica do Brasileirinho. Assim, é um método bem curtinho, mas que tem umas informações interessantes, curiosidades, e que eu acho muito importante no nosso acervo é esse método feito por uma mulher muito importante para a música brasileira. Então quero dar aqui meu salve à Rosinha de Valença e ao cavaquinho brasileiro, que ela contribuiu lindamente. E sempre lembrando, você que está acompanhando, quer conhecer um pouco mais, quer ter esse método digital, colabore com a gente no nosso clube de assinaturas. Você pode acessar o link aqui na descrição ou na bio e saber como colaborar com esse projeto que a gente tem realizado, diversas atividades. Com certeza a sua colaboração vai ser muito bem-vinda. Então, muito obrigado e até a próxima.